Bom, eu me chamo Wendy e nesse vídeo eu vim tratar sobre o assunto modelagem matemática. E para darmos início a esse conteúdo, vamos trabalhar um pouco falando sobre a definição, do surgimento da modelagem. Então, vamos lá. Aqui a gente já começa falando de Beaver-Gooch e Henn, 2022, que falam: a modelagem matemática não é uma ideia nova. A sua essência sempre esteve presente na criação das teorias científicas e, em especial, na criação das teorias matemáticas. A modelagem matemática ela está presente desde os tempos primitivos e é tão antiga quanto a matemática em si. Aqui no Brasil, ela se iniciou no século XX, várias ideias surgiram na tentativa de aproximar a matemática do dia a dia do aluno. Inclusive, no Brasil, ela surgiu por volta do final dos anos 60 por meio de matemáticos brasileiros. Por exemplo, Aristide Barreto, o Biratan Ambrosio, entre outros. A modelagem matemática nada mais é que uma estratégia de ensino que fornece ao professor a possibilidade de mostrar uma forma mais interessante de ensinar os conteúdos, Então, para embasar mais essa fala, eu trouxe aqui Bassanese, que ele fala: a modelagem consiste essencialmente na arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. A modelagem é eficiente a partir do momento que nos conscientizamos que estamos sempre trabalhando com aproximações da realidade, ou seja, que estamos elaborando sobre representações de um sistema ou parte dele, Então, a modelagem matemática ela tem como princípio resolver problemas matemáticos juntamente com os problemas reais presentes nos cotidianos das pessoas. Aqui eu trouxe um esquema do processo de modelagem de matemática proposto por Beaver-Gooch, e eu adaptei um pouquinho. Então, aqui Beaver-Gooch ele fala também: o professor ele deve começar apresentando o tema aos alunos e a partir dele reconstruir o modelo matemático que quer trabalhar. Como um método de ensino, o professor pode usar a modelagem da seguinte maneira: expor o assunto, delimitar o problema, desenvolver o conteúdo, apresentar exemplos, desenvolver, resolver, interpretar o problema, entre outras maneiras. Aqui, no nosso esquema, do processo de modelagem de matemática proposto por Beaver-Gooch, ele agrupa e identifica esses procedimentos em 3 etapas e elas são subdivididas. Na primeira etapa, aqui, na interpretação do assunto, aqui na situação real, ele fala que a gente tem que ter o reconhecimento da situação problema e familiarização com o assunto a ser modelado. É a etapa em que se define um assunto a ser estudado, delineando e pesquisando em livros, revistas, internet. O objetivo é tornar a situação problema cada vez mais clara e definida. Na segunda etapa, no caso na matematização, ele fala da reformulação do problema, hipóteses e na resolução do problema, certo? É uma fase complexa e desafiadora em que a intuição, a criatividade e a experiência de vida são elementos indispensáveis no processo de tradução da situação-problema para a linguagem matemática, Nessa situação, Beaver-Gooch ele considera necessário classificar as informações, decidir quais são os fatores a serem perseguidos, generalizar e selecionar variáveis, no caso também descrever essas relações em termos matemáticos. E ao final desta etapa deve-se ter um modelo que se leve à solução ou permita a dedução de uma solução, mesmo que somente de forma aproximada. Aqui na terceira etapa, no modelo matemático, ele fala sobre a interpretação da solução e validação, que no caso, para finalizar, é necessário verificar até que ponto o modelo encontrado satisfaz a situação-problema. Aí, caso o modelo não atenda às necessidades
estipuladas, né, que gerou esse modelo, o processo ele deve ser retornado a partir da segunda etapa, né, para reorganizar todo esse trabalho. Aqui, tratando um pouquinho também de possibilidades em prática, né, falando sobre como a gente pode trabalhar sobre isso, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? No caso, geometria das embalagens. Ela nos permite trabalhar com sistema de medidas, linear, superfícies, volumes, geometria plana, entre outros, né? A gente pode pegar essas caixas de remédios, de embrulhos, de produtos comerciais, para a gente trabalhar ali com o que a gente tem em casa e verificar que sim, está no nosso cotidiano, né, a geometria. Aqui a gente também pode trabalhar com a arte de construir e analisar ornamentos, né, que aí a gente pode trabalhar os conceitos de simetria, né, que no caso, na simetria a gente trabalha ali sobre rotação, translação, reflexão com deslizamento, e a gente também tem muitos outros exemplos, metodologias aí a ser trabalhadas no âmbito da modelagem, certo? E a partir disso, a gente vai ainda continuar falando sobre como essa prática pode ser trabalhada e o efeito dessa metodologia para atingir novos conhecimentos e abrir espaço para dar novas oportunidades, né, para os alunos, como pesquisas, investigações e também resolução de problemas de interesse do mesmo, no caso dos alunos, possibilitando a formação de alunos mais interessados e críticos e criativos também. Meu nome é Marcos Vinícius e eu vou demonstrar alguns exemplos aqui sobre modelagem matemática. Então, a gente tem um primeiro exemplo, usando geometria para a construção da nova quadra da escola. Aí, quais são os temas matemáticos? Geometria para cálculo de áreas e volume, e proporção e escala para plantas arquitetônicas. Então, como a matemática conseguiria agregar? Seria como planejar o espaço com dimensões, etc., e estimar custos e materiais. Então, usar uma parte da matemática com isso para criar modelos para a utilização do espaço. Então, essa é a parte matemática. Aí depois a gente tem aqui divisão de orçamentos para diferentes áreas usando estatística. E o tema é justamente esse. Porcentagem, proporcionalidade, estatística. Então, aqui seria basicamente como vai ser a divisão justa dos recursos públicos, uma comparação entre áreas da educação, da saúde, etc. E também uma visualização com gráficos, né, justamente para trabalhar essa parte da estatística e tal. E aí a gente tem esse aqui, vendo o crescimento de plantas usando progressões. Qual seria o tema matemático? Progressões, né, tanto aritméticas e geométricas, e também dá para trabalhar funções exponenciais para representar o crescimento, né? Então aqui a gente conseguiria uma previsão do crescimento em diferentes condições, tipo, dependendo da luz, da água, do solo, e análise de padrões de crescimento. E aí depois a gente tem o impacto do consumo de energia em uma residência. Então, quais seriam os temas matemáticos? Funções lineares para calcular os custos e estatística para análise do consumo médio. Então, como ele conseguiria agregar? A matemática conseguiria modelar o impacto financeiro com base no consumo, propor algumas estratégias de economia, tipo uma simulação de gastos e tal, e comparação entre outras fontes de energia. Então, baseado no consumo que ele já tem, a gente conseguiria trabalhar com outras fontes. Aí daqui a gente tem planejamentos de uma feira escolar, a gente conseguiria trabalhar planejamento financeiro com porcentagem, lucro e despesas, e geometria para a disposição das barracas, né? Então aqui a gente conseguiria estimar custos, definir preços de venda, organizar o espaço de forma eficiente. A gente conseguiria comparar arrecadações com custo para análise de resultados também. Aí aqui a gente também tem uma análise do desempenho escolar. A gente trabalharia a estatística para cálculos de média e análise de dispersão.
e uma probabilidade para prever os resultados futuros, né? E aqui seria interessante porque eles conseguiriam identificar pontos fortes e fracos da turma ou da escola, uma possível intervenção pedagógica com base nos dados e apresentar resultados para a comunidade escolar de forma visual. Então, esses são alguns exemplos. Claro que nenhum desses aqui foi trabalhado, é só uma variedade para mostrar de como a modelagem consegue englobar e como a matemática e diversos temas é essencial na construção e interpretação de modelos. E aqui a gente tem alguns objetivos de aprendizagens, que seria o quê? O protagonismo estudantil na construção do conhecimento matemático, seria também o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, interdisciplinariedade entre matemática e problemas reais, e resolução de problemas e trabalho em equipe. Então, tudo isso a modelagem matemática consegue trabalhar em conjunto. Então, aqui nas considerações então é uma metodologia que conecta o aprendizado à realidade dos alunos, tornando a matemática uma ferramenta para resolver problemas e interpretar o mundo. Fundada em autores como o Bassanese, a Bimbergu e Ren, o Brito Gonçalves Rodrigues, ela promove a construção de conhecimentos significativos por meio da interação, matematização e reflexão crítica. Então, ao adotar essa prática, o professor atua como mediador, incentivando o protagonismo dos estudantes e a aplicação dos conceitos matemáticos em situações reais. Assim, a modelagem enriquece o ensino, tornando-o dinâmico, contextualizado e transformador. E basicamente é isso.